Que alegria estar aqui com vocês hoje fazendo algo diferente, né? Geralmente estão acostumados comigo aqui cantando na adoração e eu amo fazer isso, mas eu também gosto às vezes de ministrar a palavra. Às vezes eu tenho mais essa oportunidade quando eu viajo, quando eu estou ministrando com meus projetos, com os meus trabalhos, mas é uma alegria estar ministrando hoje na minha casa. Não tem lugar melhor do que a nossa casa, amém? Glória a Deus. O que eu queria compartilhar essa noite com você? Uma coisa que, quando o pastor Lobo já me pediu para mim estar trazendo essa palavra essa noite, ali no finalzinho de dezembro, algo começou a me incomodar, falar bem forte ao meu coração, e eu queria trazer algo para você hoje sobre sonhos. Diga para o seu irmão assim: sonhos são bênção. Eles vêm de Deus, mas a gente precisa estar pronto para isso. Quantos anos você já ouviu falar, né, na virada do ano, sonhe com um ano melhor, planeje algo melhor, você sempre naquela expectativa que o ano que vai chegar vai ser melhor. Sonhe, queira algo, deseje algo. E eu confesso para você que para mim, isso às vezes era meio assustador. Porque eu não era, na verdade, amém? Uma pessoa muito do perfil de sonhar. Eu sou uma pessoa que sempre serviu, sobre crer naquilo que o Senhor faz, sobre ser obediente, aprendi isso desde pequeno na minha casa também. Isso me ajudou em muitas coisas, isso me levou a lugares inimagináveis. Tem vezes que a minha fé não estava tão grande, mas a minha obediência sempre foi imediata. E isso foi com que Deus abrisse grandes portas no meu caminho. E Deus não para de abrir portas maravilhosas. Olha onde eu cheguei. Estou aqui ministrando para você. A Igreja Batista de Bom Retiro. Deus tem planos maravilhosos, mas você tem que deixar Ele trabalhar no seu coração. Confesso que por muito tempo eu fiquei preocupado, porque Deus, eu não consigo sonhar dessa forma. Sonhos parecem algo tão inatingível, porque, aliás, o Senhor já me deu tanto, o Senhor já tem feito tanta coisa na minha vida, que eu ia querer mais do que a salvação, uma vida eterna ao seu lado, está abençoando pessoas aonde eu vou, aonde eu canto, aonde eu ministro. Não preciso de mais. E aí Deus começou a tratar no meu coração sobre sonhar. E eu quero dizer para você que isso é possível. E eu quero ler um texto com você, a gente começar aqui antes. Está lá em Isaías 55, 8 e 9. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, consegue imaginar isso? Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aí agora a gente vai entender um pouquinho da história que a gente vai compartilhar aqui essa noite. E a gente vai começar ali, abrindo Gênesis 37, de 1 a 11. Essa história é uma história muito longa, vai praticamente ali 10 capítulos, desde o 37 até o 47. Mas se você ainda não leu toda a história de José, o que Deus faz na vida dele, na história dele, no caminho dele, e o que acontece com esse homem, para que um sonho que um dia nasceu no coração dele, através de Deus, se tornasse realidade. Por onde tudo isso caminha, vale a pena a leitura nessa semana, amém? Mas eu quero ler com vocês o 37, de 1 a 11. Vamos abrir lá para nós. Essa história, nesse começo, vai ser bem interessante. Jacó habitou na terra de Caná,
onde seu pai, de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então, você acha mesmo que reinará sobre todos nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Aleluia. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Vamos seguir. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Aí eu quero sonhos. Você quer que Deus dê sonhos para você? Mas vamos combinar, será que precisava ser um sonho desse? Primeiro sonho que Deus colocou, quando ele foi contar, era que os outros iam ser menores do que ele, que os outros iam se curvar diante dele. Eu tinha me engasgado se eu fosse eu contar esses sonhos para os meus irmãos. Mas ele foi firme ali, porque ele sabia quem tinha dado o sonho. Vamos seguir. A história de José no Egito, no livro de Gênesis, vai do capítulo 37 ao 47, que nós falamos, né? Eles nos ensinam sobre fé, perseverança e a importância de sonhar os sonhos que Deus coloca em nossos corações. Aí agora você entende um pouquinho sobre o texto que a gente leu no começo? Os meus sonhos são maiores. Meus pensamentos são maiores. Aí a gente entende agora um pouco sobre esse sonho que José acabou tendo. Deus se revelou a ele. E quando Deus revela algo para mim e para você, meu irmão, nunca vai ser pequeno. Uma coisa que eu tenho aprendido no meu caminhar e nos meus anos de ministério é que toda vez que Deus colocou algo em meu coração, às vezes eu não chamava de sonho, mas Deus, quando colocava algo no meu caminhar, nos meus desafios novos, era sempre algo que eu não dava conta. A gente quer sonhar sonhos que a gente possa resolver com a força do nosso braço, que a gente, com talvez um dinheiro, um Pix, ou qualquer outra necessidade, dentro das nossas capacidades, a gente possa realizar, a gente possa resolver. Mas os sonhos de Deus, diga comigo, sempre serão maiores do que eu posso realizar. Porque senão não seria sonho de Deus, meu querido, seria sonho meu e seu. É para que a gente possa depender. E aqui vai os desafios ao sonhar, sonhos de Deus. Primeira coisa que passou pela história de José, o desencorajamento. A incredulidade de outros pode nos desencorajar, assim como José enfrentou a incredulidade de seus irmãos.
As adversidades, José passou por dificuldades, como escravidão, prisão injusta, refletindo, as lutas que muitos de nós enfrentam. Essa história começa a ficar bonita mais lá para o final. Mas um grande desafio que eu e você passamos quando sonhamos algo com Deus é o desencorajamento. Parece que tudo que acontece ao nosso redor não condiz, não nos anima e não nos impulsiona para que a gente viva aquilo que Deus plantou em nosso coração. Eu tenho certeza que no finalzinho do ano passado, na virada para esse ano, você começou a sonhar com coisas novas na sua vida. Talvez para o seu trabalho, talvez para a sua família, talvez para seus projetos pessoais, talvez para a sua vida espiritual, talvez para a sua vida emocional, mas todos nós começamos a sonhar algo, falar, Deus, será que no ano que vem vai ser diferente? Será que eu vou deixar de viver essa luta e vou começar a ter vitória naquilo que o Senhor tem preparado para mim? Todos nós começamos a sonhar. Mas lembre-se que nós vamos passar por adversidades, nós vamos passar por desencorajamento muitas vezes. É por isso que nós precisamos estar apegados ao Senhor. Outros desafios grandes de sonhar sonhos de Deus. E esse aqui é maravilhoso. Fale assim comigo, tempo de espera. Esse é o que o ser humano mais gosta. Esse é o que o homem e a mulher mais aguardam passar por ele. Ou coisa difícil que é para nós esperarmos. E aqui você vendo a história de José, ele ficou 20 anos sem ver a sua família. Nesse espaço de ele ser vendido pelos irmãos, dado como morto. Tudo que aconteceu ali foram 20 anos sem ver a sua família. E depois, mais para frente, quando ele já estava trabalhando na casa de Potifar, e depois ele vai para a cadeia, por causa de uma atitude correta, fica mais 2 anos esquecido. Você está entendendo que isso faz parte do processo do amadurecimento do Senhor na minha vida e na sua vida? Quantos aqui já não se sentiram abandonados, esquecidos, em situações que você olha assim, mas eu fiz tudo certo. Tudo parece ser contrário, ser vendido, dado como morto, preso por ser correto, em ter um caráter aprovado. A confusão sobre o propósito e a direção pode levar à frustração e à desistência, dificultando a compreensão da vontade de Deus. A gente acha muitas vezes, porque foi algo que Deus deu, que isso vai acontecer do dia para a noite, que isso não vai testar o nosso caráter, que isso não vai testar a nossa confiança nele, que isso não vai testar o quanto nós amamos ao Senhor e o quanto nós realmente somos entregues a Ele. Os sonhos de Deus são bons, são perfeitos e agradáveis. Mas eu e você precisamos estar prontos, diga prontos, para receber esse presente. Será que você está pronto para receber aquilo que Deus planejou realmente para você? Eu confesso que se eu olhasse, olhando para trás, em alguns momentos da minha vida, que queria algo específico, e achei, Deus, o Senhor tinha que fazer isso, já passou-se o tempo disso, daquilo. Hoje, eu olhando, depois de anos, eu falo, eu jamais estaria pronto para receber esse presente. Eu jamais saberia lidar com esse sonho realizado. Minhas emoções não estavam prontas, meu caráter não estava pronto. E eu jamais ia dar conta de fazer aquilo que Deus tinha sonhado. É por isso que o tempo, ele não só nos prova, mas ele vem também para nos aprovar. Projeto de vida de Deus, meu irmão, é deixar você parecido com Ele. É deixar você a imagem e a semelhança. Uau, isso é grandioso demais. Se parecer com o Criador do universo. Mas é possível. Por isso que nós passamos por lutas, por provas, por decepções, por tempos de espera.
Deus está trabalhando. E esse é um dos grandes desafios que eu e você passamos ao sonhar os sonhos de Deus. Comparação, inveja. Comparar nossas vidas com as dos outros pode nos fazer sentir inadequados e desmotivados. A inveja, mesmo em sua ascensão, José teve que lidar com a inveja e a comparação, mostrando que essas emoções podem afetar qualquer um. Agora, falando aqui com vocês sobre comparação uns com os outros. No ramo que eu vivo há mais de 35 anos, que é de música, isso é uma coisa muito natural de acontecer. Você olha aquele fulano que do nada parece que deu certo, parece que a coisa, ficou conhecido, ficou famoso, e você fala, meu Deus, mas o cara é ruim, não faz nada, não canta nada, não se dedica, como que isso aconteceu? Aquela banda não é tão legal quanto a minha. A gente não fala isso, mas por dentro a gente pensa alto, né? A gente se compara. Quantas vezes você se comparou com uma pessoa? Falei, Deus, eu estou aqui ralando há tanto tempo. Deus, eu estou servindo no altar há tanto tempo. Por que que com fulano dá certo, comigo não deu? Por que que ele chegou e conquistou e eu não conquistei? Aí eu fui aprendendo, falta de maturidade. Hoje eu tenho uma gratidão tão grande com o que Deus tem feito na minha vida e na minha história, aonde Ele está me levando e aonde ainda Ele vai me levar, que eu quero dizer para você que vale a pena o tempo de espera. Vale o tempo de confiar, vale a pena o tempo de você não entender nada, de você saber por que que isso está acontecendo, por que que eu estou passando por tal situação. Não é justo, eu não merecia. Jesus não foi justiçado por ninguém. Jesus foi a pessoa que mais sofreu injúrias, coisas que não merecia passar, mas tudo tinha um propósito. Você está pronto para viver o propósito de Deus para a sua vida? Então você vai passar por momentos de solidão. Você vai passar por momentos que parece que você não está sendo enxergado, que não estão te vendo, que você não tem valor nenhum. Mas aquele Deus maravilhoso que eu sempre confiei, Ele nunca tirou os seus olhos de mim. Eis que estarei convosco todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você se sente só, meu irmão, isso é só um sentimento, não é a verdade, amém? As lições que nós aprendemos com a história de José. Acredite nos seus sonhos. José nunca deixou de acreditar em seus sonhos, mesmo em tempos difíceis. É fundamental você manter a fé e a esperança quando Deus te revela algo. A espera é parte do processo. O tempo de espera ele pode ser desafiador. Ele traz uma oportunidade para crescimento pessoal. Pois mais importante do que esperar é como você se comporta durante esse processo. Quantos aqui de nós tivemos que esperar algo acontecer e foi muito além do tempo que a gente achava que ia ser? Tem mais alguém além de mim? Muitas vezes não acontece no momento que você está esperando. Muitas vezes não acontece da forma que você está esperando. Mas esses dias eu estava lendo e me tocou muito essa frase. O mais importante não é esperar, mas é a forma com que você espera. Eu acho que isso faz virar uma chave, eu acho que isso faz algo sobrenatural do céu se mover ao seu favor. Quando você sabe esperar, confiando, por mais que tudo que aconteça ao seu redor, não mostre que a bênção está chegando, não mostre que o sonho está chegando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí você não está enxergando nada, você não está, como a gente brinca, tintindo nada. Mas eu sei que foi uma promessa do Senhor, e eu sei que ela vai chegar. O importante, como que você comporta,
Como que você pensa, como que você age quando a bênção não chegou? Será que você consegue acordar todos os dias e vai falar, não sei se é hoje, mas eu estou aqui pronto. Na hora que ela vier, eu vou estar recebendo em nome de Jesus. Aí passa aquela semana, não foi. Aí você diz, eu não sei se vai ser essa semana, mas eu estou aqui pronto, esperando, crendo, firme naquilo que Deus prometeu. Ele vai cumprir, Ele vai realizar. É esse tipo de comportamento enquanto nós esperamos, meu irmão, que envergonha Satanás e cala a boca do inferno. É esse tipo de comportamento que eu acho que dá no coração do Pai o mesmo sentimento quando ele viu Satanás tocar na vida de Jó várias e várias vezes. E ele nenhuma vez amaldiçoando ou maldizendo o nome de Deus, crendo na promessa, crendo que o meu Redentor vive, independente daquilo que ele estava passando. Eu acho que o gostinho de alegria de Deus Pai olhando, olha aí, ó, nem você tocando Satanás, nem você tocando, você tira ele da minha presença, porque eu sou tudo na vida dele. E é isso que os sonhos que vêm até a mim, os sonhos que vêm até você, meu irmão, precisam causar essa perseverança, essa confiança, de que se não aconteceu, vai acontecer. E se não é hoje ou semana que vem, não me importa, porque eu não vivo por causa das bênçãos, eu vivo porque a maior bênção eu já recebi. Ou esse valor de salvação não é tão importante assim para você? Às vezes, talvez por isso que eu falei para vocês que eu tinha uma dificuldade grande em sonhar. Eu falei, Deus, o Senhor já deu tanto, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa, de nada tenho falta. Tudo que eu preciso, eu tenho. Para que eu vou sonhar grandes sonhos? Hoje eu sei que é porque eu tenho um Deus grande. Mas esse sentimento sempre teve me rodando os pensamentos. Sempre teve se caminhando durante as minhas reflexões. Eu não preciso de mais nada. Mas eu quero sonhar não os meus sonhos. É isso que hoje eu estou aprendendo. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. Porque os meus sonhos, eles sempre vão cair relacionados às minhas paixões. Eles sempre vão cair de uma certa forma relacionados aos meus desejos, às coisas que eu quero, às coisas que a minha carne quer. Mas quando eu caminho com o Senhor, eu vejo que os sonhos de Deus são muito maiores do que os meus. E esses eu quero viver. Porque os sonhos do Senhor, para mim e para você, meu irmão, eles não nos decepcionam. E eu vejo nessa caminhada com Jesus, quantas pessoas que hoje não estão mais servindo, que hoje não estão mais congregando, que hoje não estão mais dentro da igreja, sabe por quê? Porque decepcionaram com pessoas. Talvez pessoas prometeram sonhos para elas. E elas foram tão feridas e tão machucadas, que hoje não conseguem mais sonhar. Eu tenho vários amigos que hoje não frequentam mais a igreja, excelentes músicos, pessoas que podiam estar servindo, mas estão machucados, estão feridos com aquilo que fizeram com eles. Sonhos, promessas vazias. Mas quando você confia no Senhor, quando você espera nele, e quando você vive somente para Ele, você aprende que quem não se ilude, não se desilude. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Você vai ver que todo mundo que foi ferido, você vai ver que todo mundo que foi machucado de uma certa forma, essas pessoas se iludiram com pessoas, se iludiram com promessas. Mas se você aprende a olhar apenas para o autor e consumador da sua fé, o Senhor, quando falharem com você, você vai ter graça, você vai ter misericórdia. Que o Senhor te dê, em nome de Jesus, essa noite, essa destreza de não se iludir com mais nada nessa vida. Mantenha o seu foco em Deus. Gênesis 39, 3. José manteve sua fé em Deus durante toda a sua jornada. Ao focar em Deus e sua vontade, nós podemos encontrar, diga comigo, força.
direção. É isso que acontece comigo quando você e eu focamos no Senhor. Todos os nossos passos, tudo aquilo que a gente quer fazer. Use as dificuldades como aprendizado. Gênesis 43, esse capítulo todo, José mostra misericórdia com seus irmãos. A adversidade que enfrentamos podem nos ensinar lições valiosas. José usou suas experiências para se tornar um líder sábio e compassivo. Aqui o pessoal talvez que caminha mais perto de mim, aqui do ministério de adoração, entenda isso melhor. Agora você vê, depois de tudo que esses irmãos fizeram contra José, e quando encontraram com ele, ele era o top, ele era o bambambam, ele mandava em tudo, ele comandava tudo. Ele podia se vingar daqueles irmãos que aprontaram com ele, podia pagar na mesma moeda, podia trancafiar eles para o resto dos seus dias, mas ele aprendeu e agiu com misericórdia. A gente podia aqui em cima falar, eu não toco com fulano que não toque tão bem assim, eu não canto com fulano que não canta tão bem assim. A gente podia usar dessa medida, mas a nossa medida aqui é que todos devem ter a oportunidade de adorar o Senhor. Todos, como igreja, nós temos um propósito, e nesse pensamento, e nessa forma de graça, de misericórdia, e de gerar oportunidades, é que hoje nós temos as equipes maravilhosas que a gente tem aqui em cima. Talvez há 4 anos atrás não era bem assim, mas por a gente ter esse coração amoroso, misericordioso, aquele que dá a segunda chance, aquele que dá sempre oportunidade, aquele que não age conforme as suas emoções, mas age segundo a graça, a misericórdia do Senhor, e principalmente as experiências que a gente passou na nossa vida e na sua história. Quando você paga o preço de pensar como o Senhor, quando você paga o preço de agir como Ele, o poder dele vem e a graça dele se manifesta. E é isso que tem acontecido aqui nessa igreja. É isso que tem acontecido na IBBR. E é por isso que nós estamos crescendo. É por isso que não para de chegar gente todos os finais de semana aqui. Porque a graça de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus. As pessoas estão carentes disso hoje. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse fazer diferença na vida de alguém. Eu acho que se hoje temos um sonho que é um dos melhores para você começar a colocar na sua lista desse ano, é mudar a história de pessoas. Mudar a vida de pessoas. Pessoas que estão tristes, perdidas, sem rumo, através daquilo que Deus já fez na minha e na sua história. Você poder mudar a vida de alguém. Esse é o único investimento, meu irmão, que nós vamos levar para a eternidade. É as pessoas que você marcou. O relógio caro que você comprou, o celular bonito que você tem, a roupa cara, seu carro caro, sua casa. Nada disso vai subir. Mas o que vai subir é quantas pessoas foram impactadas através do poder do Senhor que existe dentro e vive dentro de mim e de você. Então, se você não tinha ainda algum sonho para esse ano, eu estou te ajudando aqui com o primeiro. Sonhe em marcar a vida de alguém. Sonhe em transformar a vida de algum amigo, de algum familiar, mostrando esse Deus poderoso que existe dentro de você. Aleluia. Amém, Jesus. Tempo de Deus é perfeito. Gênesis 41, eu quero abrir esse ali e pedir para colocarem na tela para nós. Gênesis 41, de 39 a 45. Então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Uau! Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José viajou por toda a terra do Egito. Aleluia. Deus tem o tempo certo para as coisas. O mais interessante é que quando você está passando dos momentos de deserto, quando você está passando pelos momentos de prisão, quando você está passando por momentos de ser dado como morto, esse aí não vai dar mais em nada, ninguém está dando mais bola, ninguém está dando atenção. Nesses momentos, talvez José também não enxergasse esse final lindo e precioso. Deus sabe aonde Ele vai te levar. Deus sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. Vale a pena confiar. Meu irmão, você já parou para pensar se a história de Lázaro tivesse sido diferente? Talvez nem teria história, talvez nem estaria na Bíblia para mim e para você. Deus chega no tempo certo, Jesus chegou no tempo certo. Diga, Deus chegou no tempo do milagre. É nesse momento que precisava. Quando Lázaro já estava cheirando mal, foi aí que ele apareceu. E é daí que deu todo o reboliço de testemunho e tantas coisas que aconteceram depois, tantas pessoas que conheceram ao Senhor Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Mas para alguns, Jesus esqueceu. Ele não era amigo dele. Por que ele não estava lá? Puxa, se fosse amigo mesmo, eu jamais tinha deixado alguém sozinho assim, hein? Mas Jesus sempre chega na hora certa. Se você está esperando essa hora, continue crendo. Porque a hora certa vai chegar. E o momento de você sair da prisão para um palácio, está próximo, meu irmão. Está próximo, mas como é que você está se comportando nesse tempo de espera? Como é que você está agindo nesse tempo de espera? As coisas ainda não aconteceram, é verdade. Mas elas estão próximas a acontecer. Elas estão perto de acontecer. Como você tem se portado enquanto o sonho de Deus para a sua vida não chegou. Enquanto uma promessa que Ele fez para você ainda não se cumpriu. Pois isso vai fazer toda a diferença para acontecer o que Deus tem preparado. A palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, ouvem a sua voz. Aqueles que o amam, leem a palavra, meditam na palavra. Aqueles que o amam, o obedecem de todo o coração. Aqueles que o amam, fazem a sua vontade. Aqueles que o amam, deixa Ele controlar o seu dia, a sua semana. Aqueles que o amam, pagam qualquer preço que precise, para ver a glória de Deus se manifestar. Eu desejo que esse ano de 2025, cada um de nós aqui, possa experimentar o quão gostoso é o cumprimento de uma promessa. Um sonho que Deus colocou no seu coração se realizando. E eu quero que você venha um dia aqui, vai subir aqui em cima, vai contar o seu testemunho em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque no outro ano vai ter gente desanimada sentada aqui. E ele vai precisar ouvir o que Deus fez na sua vida e na sua história. Você entendeu? Como os nossos testemunhos
como o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida encorajam outros a continuar firme e a continuar de pé? Deus tem algo maravilhoso e Ele vai realizar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E a gente caminhando já perto do fim. Vamos ler lá em cima comigo? Vamos botar meu nome ali antes. Samuel, não consigo sonhar. A ansiedade e a alma batida são os maiores inimigos dos nossos sonhos. Talvez você ouviu toda a história de José, você achou legal, lindo, maravilhoso, que bom para ele. Mas eu ainda não consigo sonhar. Eu sou aquela pessoa que está fechada. Eu sou aquela pessoa que só consigo enxergar o meu dia a dia. Só consigo enxergar minhas contas, meus boletos e meus problemas. Eu não consigo ver nada além disso. Eu não consigo sonhar com algo bom acontecendo comigo. Com certeza você está com a sua alma abatida. E você está ansioso. A gente teve um tempo atrás uma reunião aqui com o pessoal do Ministério de Adoração. E naquele dia Deus estava falando para mim que o maior inimigo para a gente não conseguir adorar é a ansiedade. A ansiedade, ela faz, meu irmão, com que eu e você prestemos atenção em tudo que está ao nosso redor, menos na presença de Deus. Quando nós estamos ansiosos, a primeira reação que a gente tem é buscar a força do nosso braço e tentar solucionar. Quando algo sai do controle das nossas mãos ou do controle do nosso bolso, o primeiro sentimento é: eu tenho que fazer algo. Depende de mim. Eu, pelo menos, olhando para a minha caminhada, às vezes que eu fiquei muito ansioso, que eu me desesperei, eu não lembro de eu ajoelhando e falando: Deus, estou passando por isso, eu confio agora na Tua palavra, e em nome de Jesus, eu não vou ficar ansioso agora, porque eu sei quem me guarda, eu sei quem cuida de mim, eu sei do Deus poderoso que eu caminho junto há tantos anos. Por que isso não acontece? Por que na hora do desespero, a gente vai correr atrás de uma solução nossa, humana? E a palavra do Senhor já diz: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua própria justiça. Aí nós vamos para os textos aqui da palavra. Hoje foi benção demais, porque hoje de manhã já foi muito falado sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É uma coisa muito complicada de se pedir? Você já parou para pensar nisso? É complicado, é uma coisa muito difícil que a palavra de Deus está pedindo para mim e para você. Apresente para Ele os seus problemas. Quando a gente é mais novo em casa e está ainda morando com o pai e com a mãe, a gente não sabe que eles vão dar um jeito de se virar e suprir e resolver e fazer qualquer problema dar certo. Por que nós não temos essa mesma confiança com o nosso Pai? Mateus 6, 25, 27, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Salmos 94, 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o deprime, mas a boa palavra o alegra. Talvez essa noite aqui, você esteja nessa mesma situação. Samuel, eu estou com tanta coisa na minha cabeça que eu não consigo sonhar mais. Eu estou carregando tantas decepções que a minha bagagem foi juntando durante a minha caminhada, durante o meu tempo, a minha vida, a minha história.
que eu não consigo, eu gostaria de sonhar, mas eu não consigo sonhar. Parece que aquela falta de que eu mereço, mas não é por merecimento, meu irmão. É porque você e eu, como a gente já leu lá no começo, tem um Deus muito grande. E esse Deus grande quer trazer sonhos grandes, porque Ele vai realizar grandes coisas esse ano, através da sua vida e da sua história. Como levantar uma alma abatida? Vamos lá, oração. Oração é uma ferramenta poderosa. Tiago 5,16, somos instruídos nesse texto a orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Glória a Deus, isso acontece aqui nessa casa. Consolo e encorajamento, 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Aprendemos que Deus nos consola em nossas tribulações, para que possamos consolar uns aos outros. Ler a palavra de Deus, a Bíblia é uma fonte de esperança e encorajamento. Salmo 119, 28 diz: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Você percebe que tudo aquilo que nós precisamos está dentro da palavra de Deus? Toda a cura que você precisa hoje está dentro da palavra de Deus? Está em buscar a sua presença, está em crer nas suas promessas, está em suportar tempos difíceis e processos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora um minuto. Os últimos 2 pontos aqui, para levantar uma alma abatida, se esse é o seu sentimento essa noite, comunidade, estar em comunhão com outros crentes é importante. Hebreus 10, 24 nos encoraja a nos reunir e nos apoiar mutuamente. Você entende por que a gente fala tanto para você não deixar essa casa? Para você não caminhar longe da sua célula, para você não caminhar longe das pessoas que oram por você, que amam você, que se interessam por você. Por que nós insistimos tanto para você estar aqui nos domingos, nos cultos de quarta-feira, cultuando conosco, adorando conosco? Porque é isso que vai te fortalecer, é isso que vai tocar a sua vida, é isso que vai mudar a sua história. E por último, o mais poderoso, praticar a gratidão. Somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. A gratidão pode mudar nossa perspectiva e ajudar a aliviar a nossa ansiedade. Enquanto você está falando com Deus aí no seu lugar, queria que você perguntasse a Ele: Senhor, qual é o meu sonho? Senhor, eu tenho sonhos. Talvez você não planejou nada ainda para esse ano. Talvez o seu plano para esse ano seja continuar fazendo, como o pastor Rômulo falou hoje de manhã, as mesmas coisas que você fez em 2024. Deus quer que você viva algo novo. Deus quer que você ouse sonhar. Eu não sei qual é o seu medo em sonhar coisas novas para você, para a sua casa, para o seu ministério, para aquilo que Deus chamou você para fazer. Se a tua alma está abatida hoje, meu irmão, aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de milagre. Se você está ferido, aqui é a sua casa, aqui é o lugar que juntos, nós, seus irmãos, vamos orar por você, e você vai receber cura do Senhor. E você vai ser liberto, você vai ser livre, você vai conseguir sonhar esse ano. Quais são os seus sonhos? Talvez você também possa estar passando pelo que a nossa história hoje aqui de José nos mostra. Eu tive um sonho uma vez, Samuel, ele era tão legal, tão lindo. Mas o tempo foi passando e coisas ruins e difíceis foram acontecendo no meu caminhar. E aí eu fui apagando.
minha chama foi diminuindo, e aquela brasa bonita que era um dia flamejante, hoje virou um carvão. Mas eu quero voltar a sonhar os sonhos de Deus. Eu quero voltar a viver o que Deus tem para mim. Se você sabe hoje, meu irmão, que os planos do Senhor são bons, são perfeitos e são agradáveis, não deixe de sonhar para esse ano, porque é Ele que vai fazer. Não é você, não é na força do seu braço, mas é Ele que vai realizar, é Ele que vai fazer, e você vai se maravilhar quando terminar 2025 e ver que valeu a pena depositar tudo no altar do Senhor e deixar Ele fazer, e deixar Ele mover. Enquanto a gente vai cantar essa canção, e neste lugar Ele realmente é real, talvez para que você comece a viver sonhos novos, você precisa se entregar totalmente. E o que diz essa canção, no refrão dela: se você quiser se tornar real, eu quero te convidar para sair do seu lugar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu favor. Deus está aqui, meu irmão, para inclinar os seus ouvidos ao seu favor. Ele é presente aqui nesse lugar. Se você tem esse desejo de sonhar de novo, se você precisa de cura, se a sua alma está cansada, se a sua alma está triste, se ela está abatida, essa noite é noite do poder de Deus. Essa noite é noite do milagre de Deus sobre a sua vida e a sua história. Enquanto nós cantamos, se você quer isso para você, saia do seu lugar e nós vamos juntos orar aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Este lugar, tu és real. Totalmente. É dessa forma que Ele quer. Se entregue totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. E a solução está aqui, você vai cantar comigo. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sabe, meu irmão, às vezes você vai precisar declarar diante de Deus coisas que você não está sentindo, mas por confiar nele e por ter fé que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que a obra que Ele começou na sua vida e na sua história está só começando. Ele vai realizar, Ele vai completar. Tenha paciência, confie, descanse, deposite no altar dele os teus medos e os teus temores. Vamos começar a fazer isso já, essa noite, em nome de Jesus. Comece aí no seu lugar a orar comigo, em nome de Jesus. Pai amado, todos os meus medos, todos os meus temores, tudo que me trava, essa noite eu quero depositar aos teus pés. Quero confiar no teu altar. Eu sei que o Senhor pode cuidar dos meus problemas e das minhas dificuldades muito melhor do que eu, infinitamente melhor do que eu. Vem com o teu poder agora sobre nós,
sobre cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Limpa as dores, limpa a amargura, limpa a ferida, Pai, em nome de Jesus. Traga restauração com o Teu Espírito Santo nesse lugar agora, em nome de Jesus. Liberta o que está cativo, Deus, em Teu santo nome, Deus. Que a sua mente e o seu coração possam voltar a sonhar os sonhos do Senhor, os sonhos de Deus. Pai, que a Tua palavra nos alimente de uma forma tão poderosa, Deus, que não vamos mais ouvir as artimanhas de Satanás, nenhuma seta maligna que chegue ao nosso ouvido vai nos tocar, em nome de Jesus. E eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida em 2025, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vamos voltar atrás, não vamos retroceder, em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, creia nisso. Vamos cantar juntos para encerrar essa noite. Me humilhar, declara isso. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: Tu és minha fonte, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Isso mais uma vez: Tu és minha fonte, Tu és minha fonte, aleluia, minha colheita, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Tem uma frase dessa canção que toca muito meu coração, e eu creio que você vai experimentar isso hoje em nome de Jesus. Ela fala assim: mas vale um dia no centro do Teu, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Para você que hoje definiu e decidiu viver algo novo do Senhor, a voltar a sonhar, a voltar a confiar, a voltar nele, essa semana que você vai começar a viver, a partir de hoje, vai valer mais do que tudo que você já experimentou. Em nome do Senhor Jesus, porque quando a gente está dentro do querer, quando a gente está dentro da vontade dele, acontecem coisas extraordinárias. E eu profetizo sobre a sua vida essa semana, uma semana extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Que esse poder todo que comentamos aqui, que falamos aqui, você experimente no seu dia a dia, nos seus desafios dessa semana. Um Deus soberano e um Deus poderoso, resolvendo seus problemas, resolvendo as suas situações e te fortalecendo. Nosso papel é sacrificar tudo que a gente puder, por amor a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.